Jornal da 5. Entrevista. Em Sorocaba agora 5h30 e já abrimos o Jornal da 5 de hoje falando sobre toda a discussão que existe em torno da área de educação, né? Tivemos a decisão do governo do estado de São Paulo em relação ao retorno das aulas presenciais aqui no estado a partir de setembro. Hoje tivemos o anúncio do novo ministro da Educação e para conversar mais sobre isso, nosso contato agora por telefone é com o reitor aqui da Universidade de Sorocaba, reitor da Uniso, professor doutor Rogério Augusto Profeta. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da 5. Boa tarde. Oi, Caio, boa tarde. Boa tarde a todos. Estou com saudades de encontrar com vocês aí na bancada da Cruzeiro FM. Pois é, infelizmente essa pandemia de Covid-19 afastou todo mundo. Ainda bem que tem tecnologia, né, professor? Que a gente ainda pode conversar pelo menos por telefone, né? A tecnologia está sendo decisiva nesse momento para todas as áreas de atuação. Eu acho que isso que é legal de a gente viver esse momento olhando o que existe de bom que está acontecendo, e tem muita coisa boa acontecendo. Em relação a essa tecnologia, professor, antes da gente entrar nos temas em relação ao Estado, ao novo ministro, como que a Universidade de Sorocaba se adaptou nesse momento de pandemia, até com essa questão do EAD, né? A gente ouve tanto falar do ensino à distância e nesse momento pandêmico de todo mundo se distanciando socialmente, essa educação à distância se tornou extremamente fundamental para a continuidade das atividades, né? É interessante a gente fazer um esclarecimento, né? Nós temos duas modalidades de educação que não seja a presencial. Existe o EAD, que é o tradicional ensino à distância, que ele já começou há mais de uma centena de anos, ainda antes da mediação por tecnologia de comunicação, né? O que nós estamos fazendo e que uma grande parte das universidades e escolas estão fazendo é a educação mediada pela tecnologia com as plataformas virtuais. E por que ela é diferente, né? Ela é diferente porque ela acontece em tempo real, ou seja, simultaneamente. O aluno está na casa dele ou na empresa, ou onde quer que ele esteja, ou com o próprio celular em trânsito, e ele tem acesso direto a professores, acesso direto às plataformas, né, com exercícios, com demonstrações, com vídeos, com a biblioteca virtual, e isso é síncrono, com a vantagem de que essas aulas podem ser gravadas, né, dependendo do acerto ali, do contrato que o professor faça com o aluno. A gente chama do contrato pedagógico, né? Olha, vamos gravar essa aula para que você possa assistir em seguida, em outro momento, ou que você que não está presente acessa um link e tem acesso à aula. Então, é uma coisa um pouquinho diferente, né? Do convencional, do tradicional ensino EAD. Quando essa situação aconteceu, ela foi pegando o mundo do Oriente para o Ocidente, foi englobando o mundo, né? Não só o vírus andou pelo mundo, mas a evolução do ensino também foi andando pelo mundo. Quando eu falo de evolução, eu quero dizer que foi o que tivemos por fazer naquele momento, né? A gente foi adaptando a estrutura. A Universidade de Sorocaba, ela é eminentemente presencial, né? E ela já tinha alguns componentes, algumas matérias, né? Algumas disciplinas que funcionavam online, que funcionavam na modalidade EAD, mas ela não tinha nenhum curso de graduação inteiramente em EAD, como não temos até hoje, né? Então, para nós, foi uma adaptação de uma tecnologia que a gente já tinha disponível lá, uma sala virtual que os professores já tinham disponíveis, mas que nós não praticávamos intensamente, porque até não tínhamos reconhecido todo o potencial dela. Agora, hoje, a gente já vê essa situação de forma diferente. Nós estamos extremamente ansiosos para o retorno presencial dentro do campus, mas sabemos que muitas coisas boas que conseguimos, né, desenvolver e adaptar e conquistar nesse período de mais de 90 dias que tivemos com o uso das plataformas,
elas podem continuar servindo de apoio às atividades presenciais. Sabe? Então, eu acho que eu consigo olhar para isso com um bom olhar, dizendo, poxa vida, precisou um vírus para que a gente pudesse usar plenamente a tecnologia a favor da educação, que é coisa que a gente não faria tão facilmente se não fosse a premência da necessidade do afastamento social. Professor, a gente tem conversado com muitos especialistas em educação, eles falam de uma evolução de quase 10 anos em 2 meses, né? Olha, eu não diria 10, mas a Universidade de Sorocaba, ela já vinha num processo, já vem num processo de transformação, né? É uma transformação não visando uma revolução, mas visando uma evolução. Ou seja, mudar para ficar mais próximo de atender cada vez mais a necessidade da sociedade. Então, nós já vínhamos aplicando algumas estratégias didáticas que possibilitaram com que a gente fizesse a virada da chave com um pouco mais de facilidade. Mas eu preciso dizer publicamente que foi um esforço enorme da equipe técnica de TI, da equipe de EAD, que tem um pessoal lá que cuida dessa questão, dos docentes, e naturalmente dos alunos, porque é um processo que o ensino-aprendizagem, ele é um processo muito, muito interessante, porque ele não acontece só com uma das partes, sabe? Não é só o professor dando aula e o aluno assistindo aula, precisa haver interação, né? E quando a gente pensou, poxa, vamos ficar online com plataformas virtuais, a interação com os alunos vai diminuir, o ímpeto, a motivação, e a gente hoje olha isso como uma falsa premissa, ou talvez até um receio, porque durante as aulas foram inúmeras as situações em que os professores relatam que alguns alunos que eles quase não conheciam presencialmente tiveram muito bom desempenho, uma participação muito efetiva nas atividades com a plataforma. E foram vários também depoimentos de alunos dizendo, puxa, olha, eu gostei de usar essa plataforma, eu gostaria que a gente tivesse mais oportunidades de fazer isso no futuro. Não que ele esteja renunciando ao presencial, porque são públicos diferentes, né? O aluno escolhe o presencial por N motivos, que não só diferenciar do EAD, tem muitas circunstâncias. Então, nós percebemos que os alunos enxergaram que aquela alternativa não era uma alternativa de tapar buraco, pelo contrário, era para resolver, para enfrentar um problema, abraçaram a causa, conseguiram uma excelente adaptação e a gente percebe pelo nível de comprometimento, né? Nós fizemos até defesa de tese e defesa de mestrado via EAD. Fizemos a apresentação do TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, via plataforma virtual. Então, apresentação de seminários, apresentação de lives, enfim, dá a impressão que eu sinto, para fazer uma metáfora, né, que a gente tinha uma semente muito boa, num solo muito fértil, e quando caiu a primeira gotinha d'água, aquele negócio se transformou quase que por milagre, sabe? Então, mas eu digo, foi resultado de muita dedicação e de um comprometimento, né, da universidade desde o início. A gente procurou ser muito transparente, dizendo, olha, alunos e professores, temos essa dificuldade por enfrentar, a alternativa que temos é a mesma que está sendo usada no mundo todo, ninguém partiu por outras alternativas, ou quebrar uma quarentena, por exemplo, por não acreditar no risco que está envolvido, né? Na educação não houve esse tipo de coisa, esse tipo de reação mais refratária ao problema. E aí, olha, vamos correr atrás disso, porque nós não queremos perder o semestre. A gente estava no meio de março, né? Nós começamos no dia 16 de março,
A gente estava com o semestre caminhando e falamos, olha, vamos fazer tudo que seja possível para que a gente não corra risco de perder o semestre. Porque houve universidades que perderam o semestre, sabe? Infelizmente, eles não se mobilizaram para fazer os ajustes necessários, né? E o semestre foi passando, eles pararam de dar aulas no dia 16 ou no dia 23 de março e não voltaram mais. E tem algumas dizendo que não voltam esse ano, né? Não voltam, e o aluno fica sem aula. Não foi o nosso caso, né? Nós conseguimos conciliar uma alternativa que minimizou as perdas. E fizemos um contrato, assim, um contrato pedagógico com os alunos, né? As perdas eventuais que forem identificadas pelos colegiados de curso, elas serão tratadas nos semestres seguintes. Ou seja, o aluno que estiver empenhado a ter o ensino pleno, né, ele vai ter oportunidade. Isso é uma questão do compromisso institucional, né? Uhum. Então, algum aluno que teve lá uma dificuldade porque não pôde usar um determinado laboratório e experimentar uma técnica específica naquele laboratório, ele vai ter essa possibilidade ao longo do segundo semestre. Tão logo a gente tenha a permissão e a segurança para voltar às aulas, né, ele vai ter acesso a tudo isso, né? E até em relação básica de compromisso público da Uniso. E até em relação a isso, professor, essa discussão de quando voltar às aulas presenciais, acho que vem tomando todo o mundo da educação aqui no Brasil nos últimos dias. A gente tem o plano decidido pelo governo do estado de São Paulo, prevendo esse retorno presencial em setembro, desde que todo o estado esteja na fase amarela daquele Plano São Paulo há pelo menos 28 dias. Como que isso influencia na educação superior principalmente? A gente sabe que havia até um otimismo muito grande de que o segundo semestre pudesse, quem sabe, ser todo presencial ou retomar o máximo possível já no segundo semestre esse ensino presencial. Mas como que o ensino superior lida com essa norma do governo do estado de São Paulo, professor? Olha, primeiramente a gente acha que é extremamente prudente colocar metas factíveis, ou seja, existe uma regra, né? Há um motivo técnico para que se defina as chamadas situações de cada município, de cada região. Eu acho que essa questão técnica, ela precisa ser observada. A gente não pode gostar, nós podemos gostar ou não gostar, é opinião. Agora, o que nós não podemos é deixar de cumprir ou cumprir sem fazer uma reflexão sobre os motivos que levam àquela definição. Então, na Universidade de Sorocaba, nós olhamos para a perspectiva colocada pelo governo estadual e aqui, entre nós, né, nós torcemos para que a gente tenha uma convergência de ações que começam no indivíduo para que a gente chegue a 20 dias, a 28 dias, 20 dias, uma semana, sei lá quanto, 28 dias, que é a perspectiva do governo, né, de estar em bandeira amarela, para que a gente retorne o quanto antes das atividades. Mas isso passa muito de pessoa por pessoa, sabe? Se eu, por exemplo, indivíduo, né, o cidadão, achar que eu não concordo com aquilo e eu não pratico a recomendação dada pelo técnico, pelo Ministério da Saúde, pelo especialista, né? Porque eu não concordo, para mim isso não significa liberdade de opinião. Ou seja, eu tenho uma orientação técnica que é para a gente manter o afastamento. Infelizmente, esse afastamento não pode ser observado por todos. Então, aquele que pode, ele faz o esforço dele, ele fica dentro da casa dele o máximo que ele pode para que reduza o nível de contaminação, né, de propagação do vírus, e a gente não atinja de frente o sistema de saúde. Ou seja, o sistema de saúde fique vivo para dar conta das pessoas que precisarem de motivos, né? Então, eu acho que essa é uma coisa tão básica de ser entendida, né? Então, poxa, a gente espera, né, que toda a coletividade, não só da Uniso,
mas de Sorocaba e regiões do país, e falar, olha, vamos postergar um pouquinho o churrasco, vamos postergar um pouquinho a ida às compras sem necessidade, porque está à frente disso, né, um interesse muito maior que vai além do meu individual, sabe? E eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente superar essa crise. Se a gente tiver isso, nós ficamos pelo menos na faixa amarela e poderemos voltar. Do ponto de vista institucional, né, da universidade e lá do nosso colégio também, o Colégio Dom, nós poderíamos voltar às atividades presenciais amanhã, se fosse o caso. Porque nós temos toda a estrutura completamente preparada à luz daquilo que já foi colocado no plano. E estamos colocando algumas coisas por nossa conta que a gente entende que possam vir a aumentar a segurança das pessoas que vão estar no nosso ambiente. Então, nós temos que pensar nas pessoas, porque essas pessoas muitas são arrimo de família, né? Além do que, o camarada vai para um ambiente externo, ele precisa ter segurança dentro do ônibus, dentro do shopping, dentro do supermercado, enfim, mesmo que ele vá só para uma situação de emergência, ele tem que encontrar segurança. E quando nós voltarmos para a universidade, né, ele tem que saber que ele vai chegar lá e vai encontrar um ambiente preparado tecnicamente para que não haja a possibilidade de contaminação ou de uma contaminação mais específica nesses lugares com mais pessoas, né? Então a gente analisou todos aqueles dados do Plano de São Paulo. Nós já havíamos aprovado o nosso plano interno de retorno no dia 22, né, no Conselho Universitário da Universidade. O nosso plano já contempla aquilo que está colocado no plano do plano de São Paulo, e a gente está fazendo alguns ajustes, né, mas a gente percebe que se o governador falar, olha, segunda-feira voltem para as aulas quem estiver em condições, nós voltaríamos tanto no colégio quanto na universidade, porque a gente já está preparado para isso do ponto de vista técnico. Agora, temos que pensar também, né, na questão psicológica. Nós temos que agora enfrentar, né, quando eu digo enfrentar, é viver o momento do retorno com a mesma intensidade que nós vivemos o momento do retrocesso, da parada, né? Poxa, precisamos parar, fizemos isso com serenidade, agora vamos retornar. Poxa, vamos começar a cultuar aqueles hábitos básicos de higiene pessoal, enfim, cultuar aqueles hábitos básicos de evitar, se você está se sentindo mal, está gripado e tal, você não vai para a aula, você não vai para o trabalho, para proteger as outras pessoas de você fica fora de alguns ambientes. Tá? Isso é uma questão básica de cidadania. Sem dúvida. O que eu acho que vai ser ótimo. É provável que muitos comportamentos das pessoas no Brasil e no mundo melhorem com relação a esse reconhecimento da coisa pública, sabe? De que, olha, eu posso tudo e o mundo tem que me engolir. Não, o mundo, ele nos abriga, ele não nos engole. A gente não está sendo engolido pelo mundo, não. Se a gente agredir demais o mundo acaba com a humanidade. Então, poxa, vamos trabalhar com cuidado, vamos fazer coisas com cuidado, com técnica, com respeito, né? Com a prática da cidadania. E é provável, e torço por isso, né, que a gente fique melhor como cidadãos a partir dessas experiências que tivemos. Ou seja, respeitar os outros, respeitar o próximo, né? Basicamente isso. Inclusive, professor, já até agradecendo novamente a participação do professor reitor aqui da Universidade de Sorocaba, e para a gente já seguir para a fase final dessa nossa conversa, tivemos hoje o presidente Jair Bolsonaro anunciando o novo ministro da Educação, né? O professor Carlos Alberto Decotelli. Já dá para ter uma avaliação em relação a esse nome? Muito se falava de outros nomes, a saída do Weintraub ainda foi uma saída bem tumultuada. O que o reitor da Universidade de Sorocaba pode passar para a gente em relação a esse novo nome como ministro da Educação aqui do Brasil? Olha, eu
tive apenas em 2 ou 3 situações em que o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva estava presente. Ele esteve presente num grande evento que a gente faz na área de finanças, né? Mas ele tem um currículo invejável. Ele participou do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele tem trânsito muito fluente, muito tranquilo dentro do MEC. Ele é uma pessoa com uma formação acadêmica muito boa. É uma pessoa que vive a questão da academia, a questão da educação muito intensamente na história de vida dele. Então, ele tem todos os requisitos para fazer um excelente trabalho. Eu acredito que nós estaríamos sendo muito bem dirigidos por uma pessoa com esse perfil. Então, eu recebi a notícia sobre isso faz 1h30, mais ou menos, 2 horas mais ou menos, e fui procurando saber quem era o professor. O professor, aí um colega me falou, ele é conhecido nosso de uma associação que nós temos, tal. Falei, tá certo. Então, é uma pessoa ligada umbilicalmente à educação. Isso me deixa muito assim, com uma expectativa extremamente elevada, porque a gente está percebendo que educação é a base do desenvolvimento de ciência e tecnologia. E hoje o mundo está olhando muito pragmaticamente para a ciência e tecnologia. Agora, como nós vamos fazer ciência e tecnologia sem a educação? Sem a educação, aquela que começa lá na escola fundamental, com o professor ensinando o aluno as regras básicas de comportamento social, e depois ensinando a escrever, aí ensinando as ciências, e aí vem a universidade e faz a aplicação das ciências e da tecnologia à vida da sociedade. Então, é um contínuo, né? Agora, com a formação que ele tem, com a experiência que ele tem, eu acredito que não vai faltar possibilidade de que ele consiga fazer excelente trabalho à testa do Ministério da Educação. Eu passei a ser um torcedor, como era torcedor do ministro anterior, como fui torcedor de todos os outros ministros. Aliás, uma coisa que eu acho fundamental a gente pensar em termos de educação. Educação não tem bandeira na minha visão, sabe? Eu não levanto uma bandeira A ou B porque eu sou da educação ou eu não sou da educação. Eu acho que se existe algo que é isento desse aspecto de gostar ou não gostar, é a educação. A educação precisa ser completamente isenta para que ela possa ser acessível a todos. Ela precisa ser acessível. Agora, como é que eu vou ser acessível se eu sou tendencioso por um aspecto ou por outro? Eu posso ter as minhas opiniões, as minhas opções, mas na educação eu preciso ser completamente isento, né? Então, eu fico torcendo e aquilo que tiver ao alcance da Uniso para fazer com que as orientações emanadas do Ministério da Educação sejam praticadas, nós vamos praticar. Não vai ser a Uniso que vai achar que pode fazer coisas do jeito que ela quer, porque gosta ou não gosta desse ou daquele ministro, desse ou daquele presidente. Não é esse o papel da Uniso, não. Então nós vamos olhar com atenção as orientações do Ministério da Educação, como sempre fizemos, e vamos procurar contribuir, né? A Uniso participa de várias instâncias que estão muito próximas ao Ministério da Educação e a própria Secretaria de Educação do Estado, e mesmo aqui no município, né, nossa proximidade com a educação nos 3 níveis de governo, ela é muito, muito próxima. E procuramos sempre fazer um trabalho de ajudar, de complementar o trabalho dessas instâncias. Porque, convenhamos,
é um trabalho muito difícil de ser feito. Cuidar de educação não só do município, do estado ou da federação, é um trabalho muito grande. Então, o mínimo não, é uma obrigação. Eu entendo que é uma obrigação de cada escola, de cada instituição de ensino, somar com o ministro, somar com o governador, somar com o prefeito e com os seus designados como responsáveis, né? Então, da nossa parte, nós vamos fazer todo o empenho para que essa situação seja bem resolvida, porque dela depende uma série de outras coisas. Com certeza, professor. E mais uma vez, muito obrigado por conversar aqui com a Cruzeiro FM e esse espaço sempre aberto para que a gente possa debater educação aqui para Sorocaba e toda a região metropolitana de Sorocaba. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Muito legal, viu? Eu agradeço muito e espero muito, torço, rezo para que na próxima vez que a gente se encontrar, seja aí presencialmente, tomamos um cafezinho e nos revemos, porque o ser humano precisa muito estar em contato uns com os outros. Eu acho que a gente nunca tinha se dado conta de quanto faz falta, às vezes, tomar um café com uma pessoa, aquele cara que está do seu lado, ali no trabalho o dia todo. Isso, de fato, está, para mim, fazendo muita falta. Ver pessoas presencialmente. Eu vejo pessoas o dia inteiro aqui nas reuniões virtuais, mas eu não vejo a hora mesmo de estar junto com alunos, com professores, com funcionários e com toda a sociedade, né? Mas muito obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição.